Oi pessoal, tudo bem? Sobre os ossos dos mortos, está na sua lista e você gostaria de saber um pouquinho mais sobre ele? Ou ainda, você precisa entender algumas passagens que não ficaram claras para você? Ou mais, esse livro ficou emperrado por conta de algumas dificuldades do livro que você gostaria de superar e que ainda não conseguiu? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês hoje como superar esses 3 desafios, tá bom? Eu sou Ana Paula Lima, professora de língua portuguesa. Aqui é o Literatura Aberta, um espaço para a gente compartilhar experiências leitoras, aproximar os leitores dos livros, abrir a literatura e mostrar que a literatura é sim para todo mundo, que ela não vive no Olímpio e que qualquer um pode abrir um livro e pode compreender o que está contido no livro, o sentido que está guardado no livro. Esse é o objetivo desse canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse livro sobre os ossos dos mortos, sobre a Olga, sobre o sobrenome estranho que eu não vou pronunciar porque não preciso passar por isso, tá bom? Mas a capa é linda e você vai identificar o livro olhando na capa e tudo mais, né? É um livro cercado de grandes questões, grande expectativa. É um livro que foi bastante comentado, Muita gente publicou resenha sobre ele no Instagram, sobre ele também aqui no YouTube, Há blogs também que falam sobre isso. Enfim, ele foi um livro que foi aguardado com grande expectativa. Por que ele foi aguardado com grande expectativa? Primeiro porque é uma autora, E atualmente há uma grande discussão em relação às autoras. Ainda bem, porque houve um tempo que a gente não lia mulheres, as mulheres não podiam escrever, e as mulheres que escreviam com o nome de homens, com pseudônimos. Ótimo, Segunda coisa, que fez com que esse livro ficasse todo cercado de uma grande polêmica. Ele ganhou o prêmio Nobel, só que ele ganhou depois, porque houve um escândalo, uma polêmica lá, uma briga interna, então esse livro ganhou esse prêmio depois. Então é o seguinte, eu vou começar essa resenha falando um pouquinho para vocês sobre as dificuldades que esse livro oferece, e aí você pode entender por que você não entendeu algumas passagens, ou ainda por que você emperrou, quais são as dificuldades que esse livro oferece, tá bom? Então, primeira dificuldade que esse livro oferece, ele tem uma estrutura digressiva, o que faz a estrutura dele ser uma estrutura alinear, e ela mistura 2 tipos de digressão. Eita, Então vamos lá, para tudo. O que é uma digressão? Digressão é o seguinte, eu tenho uma narrativa e o fluxo principal da narrativa é interrompido e eu insiro uma história diferente. Existem várias formas de você interromper a narrativa, várias formas de você fazer a digressão. E nesse livro, ela vai fazer a digressão de 2 formas. A primeira delas é através da memória. Então, ela vai puxar muitos fatos da memória. É por isso que é difícil resumir esse livro. Então, quando você vai fazer a resenha do livro, você fica com dificuldade de ordenar os fatos, de ligar os fatos, porque ela vai soltando para nós etapas e momentos da vida dela de maneira bastante aleatória, bastante desordenada. Então, por exemplo, ela começa a história contando para nós o seguinte: a história começa com a misteriosa morte lá do Pé Grande. O Pé Grande morreu, o esquisito vai até a casa dela, fala pra ela que o Pé Grande morreu numa circunstância péssima, ele tá lá de cueca, de forma ultrajante, e eles precisam vestir o Pé Grande antes que alguém chegue, porque ele vai ser velado e ele não pode, as pessoas não podem vê-lo naquela condição. Ela se dirige à casa dele, aí eles mexem lá no corpo, aí acontecem algumas coisas que eu não posso dar spoiler, tudo bem? E aí a história começa. Aí você acha que é uma história de assassinato. Aí vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo uma coisa. Mas depois você descobre que existe uma outra história acontecendo, Que é a dupla, isso é uma coisa muito moderna também. A dupla história, a dupla narrativa. A narrativa da Duschenko, em paralelo. Tem o thriller e a Duschenko, tudo bem? É na história da Duschenko que vai acontecer a digressão entre o fluxo de consciência, que eu não falei ainda, e a digressão. Então, quando a Duschenko conta para nós sobre o passado dela, ela faz a digressão. Ela volta para o passado e conta para nós o que aconteceu. Mas também ela interrompe a narrativa de uma outra maneira.
ela interrompe a narrativa fazendo um fluxo de consciência. Ela conta para nós o que ela está pensando naquele exato momento. Enquanto, exemplo, quando ela está na delegacia e ela está comunicando o que ela viu, e ela conta que o policial olha para ela, debocha dela, fala que ela é uma velhinha louca, né? Ou então, quando ela conta para nós que ela percebe que ela vai ser presa, que ela vai ficar lá na delegacia, que ela está angustiada, isso é um fluxo de consciência. Tudo bem? Então você, leitor, tem que saber distinguir esses dois momentos, tá bom? O fluxo de consciência da digressão, tá bom? Então isso vai explicar o seguinte: quando ela tá falando, por exemplo, de astrologia, ela tá fazendo muito provavelmente um fluxo de consciência. Às vezes, infelizmente, ela mistura um pouquinho de digressão para falar, por exemplo, de algum feito do passado dela relacionado a números. Pode observar, tá bom? Quando ela tá falando da vida dela, ela tá muito provavelmente falando de digressão, de passado. Ela tá buscando na memória alguma coisa. Então, por isso que é muito difícil você transferir, fazer um resumo linear. Então, se você tenta construir na sua cabeça uma história linear, você não consegue, tá bom? Então, essas são as duas dificuldades que esse livro oferece. Bom, pessoal, então agora que eu já expliquei para vocês quais são as dificuldades do livro, talvez vocês me entendam um pouquinho por que é difícil a gente fazer um resumo. Mas a resenha vai aqui. E a resenha crítica também, né? Os pontos fortes e os pontos fracos do livro. Então vamos lá. Vou começar pela tentativa de manter essa linearidade, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir, mas vamos lá. Então, a história começa com, como eu comentei com vocês, com uma morte suspeita, né, do vizinho da Duschenko. Então, eles vão até lá, eles consideram que a maneira como o Pé Grande morreu é uma maneira indigna, eles vestem, né, eles preparam o Pé Grande, né, que foi o apelido que a Duschenko atribuiu para aquele vizinho dela, e eles vestem o morto, né? Eles preparam o morto para realizar o velório, eles convidam todos os amigos que eles sabem que eram as pessoas que eram amigas do Pé Grande e realizam o velório. E eles ficam tecendo lá hipóteses, né? Como que morreu. A suspeita é que ele tenha morrido de uma determinada maneira, que eu não vou dizer qual é, porque não posso dar spoilers, né? E aí, a trama vai se desenvolvendo porque outras pessoas morrem, tá bom? E sobre os ossos dos mortos tem também uma questão aí que puxa, que instiga outras, tudo bem? Por outro lado, há uma outra história sendo contada, que é uma história bastante interessante e que, se a gente não tomar cuidado, a história te leva, a história te conduz e você esquece em determinado momento que você tem uma história principal. Crítica. Eu acho que a escritora não soube fazer muito bem essa transição aí e ela deixou muito o leitor confuso. Tem gente que aponta que isso é uma qualidade do livro. Eu já acho que não, eu acho que não foi muito bem feito, tá bom? Eu acho que não funcionou. Pra mim não funcionou. Ou você é um thriller, ou você é um livro de densidade psicológica, de densidade emocional. Esse é o problema quando você coloca muita técnica legal no livro. Misturar gêneros é bacana, né? Você mistura um livro que tem uma profundidade psicológica muito boa, né? Esse livro explora bastante a densidade psicológica do Duschenko, a gente vai falar sobre isso. Ele traz a ideia de thriller, né? A Agatha Christie, quem já leu a Agatha Christie sabe. A gente fica o tempo todo desesperado, sabendo quem é o assassino, quem matou, quem tá matando. Será mesmo que são os animais? Será mesmo que é a natureza que tá conspirando contra essas pessoas? Ou será que existe um matador entre nós, né? Excelente! Então, qualquer leitor que tenha lido um bom livro de assassinato sabe que o foco é esse. Então, isso deixa o leitor meio confuso. Tudo bem? Vamos falar do que deu certo nesse livro, eu acho, que foi a maneira como ela explorou a história da Duschenko. Eu acho que isso foi bem rico, funcionou bastante. Eu acho que a digressão aqui foi fundamental. O fluxo de consciência nem tanto, tá? Eu acho que as pessoas que falam que sentiram antipatia pela Duschenko vêm do fluxo de consciência mal feito.
Mas as pessoas esquecem que as pessoas que são mais velhas, né, a nossa tendência é falar que elas são rabugentas, né, que elas são resmungonas. Mas na verdade é que elas são pessoas que falam e ninguém escuta. Então, quando a pessoa tem a tendência a não ser ouvida, ela fala sem parar. Como a do Shenko mora sozinha, né? Então ela pensa, ela fala sozinha, né? Como se ela estivesse falando sozinha. Então eu achei isso bastante verossímil. Mas a maneira como ela escreveu não funcionou muito bem, tá bom? Isso é a minha opinião, tá bom, gente? Mas eu acho que mesmo assim ela conseguiu construir uma personagem muito bacana e dar uma profundidade psicológica muito legal para ela, porque todas as discussões, todos os temas que são muito bem executados no livro é a partir do Shenko que são discutidos. É a partir da história dela, de como ela coloca, de como ela fala, de como ela se relaciona com as personagens. Então, tudo acontece através dela. É isso que deu certo. Olha que bacana. Tudo que ela passa no livro através do thriller não funcionou muito. Tudo bem? Não funcionou. Então, o thriller ficou meio esquecido ali. Tá? Então, o que a gente sabe por meio do Shenko, né? A gente sabe que ela era uma engenheira, que ela morava na capital da Polônia, né? Que durante muito tempo ela viajou para outros lugares do mundo, que ela construiu uma ponte na Síria, que essa ponte é uma ponte extraordinária, né? Ela é construída em cima, para um rio que é deserto, né, que é, não sei como se diz esse termo, tá bom, geograficamente falando, mas eu sei que esse rio, ele só existe durante 3 meses do ano, quando ocorre uma cheia. Depois essa ponte, ela se transforma num monumento, né? Imagina, né? Uma engenheira que constrói uma ponte, né? Uma pessoa que produz algo, né? E produz algo útil. Na análise a gente vai discutir esse termo, tá bom? Então ela produz. Não sabemos por quê. Outra coisa bacana, né? Ela deixa muitas lacunas pra gente. E a lacuna na literatura é uma forma do autor instigar a sua curiosidade, fazer com que você queira ler mais. Isso também é um ponto forte do livro. Ela conta pra nós que de uma hora pra outra ela perdeu a atividade. Ela não trabalha mais como engenheira. Ela foi trabalhar como professora de língua inglesa. E durante muito tempo isso deu certo. Outra coisa que ela conta pra nós é que ela foi uma atleta olímpica, que ela recebeu medalhas, né? Que ela é uma arremessadora de peso. E ela tem medalhas olímpicas sobre isso, certo? Então é uma mulher que era muito ativa na sua vida jovem, né? Uma mulher que de muita conquista. Aí ela conta pra nós que de repente um desemprego muito forte atingiu a Polônia. E eles estavam decidindo quem ia ficar e quem ia sair. E ela, como era mais velha, acabou sendo dispensada do emprego. O que aconteceu? Ela mudou-se para a Polônia. Desculpa, gente. Ela mudou-se para esse interior, esse lugar inóspito da Polônia, né? Mas, por incrível que pareça, nesse lugar inóspito, hostil, que tem um clima péssimo, foi um lugar no qual ela se encontrou, né? E é nesse lugar que ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, tudo que acontece. Aí a gente sabe um pouquinho do thriller, a gente sabe um pouquinho do que tá acontecendo, a gente sabe um pouquinho da história dos habitantes, a gente sabe um pouquinho da Polônia, a gente sabe um pouquinho da República Tcheca e a trama se desenvolve, tá bom? Então eu acho, gente, que a ideia aqui é estimular a leitura, tá bom? Eu espero que você tenha ficado curioso, pelo menos, tá bom? Como eu disse pra vocês, meu objetivo aqui é fazer uma resenha crítica, tá? E trazer alguns elementos aí pra vocês do enredo, tá bom? Porque eu desejo que você leia o livro. E pra fechar esse livro, tem uma coisa que eu não gostei. Lembra pra vocês, um pouquinho pra trás, que eu falei que quando você mistura muitos elementos do livro, às vezes não dá certo? Esse livro, ele tem pra mim foi o pior de todos. O pior. Ele tem um plot twist forçado. Isso é muito comum em filme, porque parece que é uma obrigação de filmes norte-americanos, de livros norte-americanos, ter plot twist. Tem gente que consegue, tipo Agatha Christie, mas a gente tá falando da Agatha Christie, certo? Acho que foi ela que inventou isso. Tem gente que não consegue. E eu acho que a Olga não conseguiu, tá bom? Eu acho que não funcionou, tá? É isso, tá? Agora, pra você que quer usar Sobre os Ossos dos Mortos como repertório sociocultural para sua redação do Enem, eu digo que dá.
Para você que lê o texto e quer entender um pouquinho mais, você acha que você quer se aprofundar em algumas questões que estão no livro, dá também. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer uma análise dos temas que estão presentes no livro. O que a gente pode extrapolar, o que é possível discutir, tá bom? Porque a literatura, ela serve para isso, né? Ela nos leva para o fora, para o espaço literário. E nesse espaço literário, ela me coloca para pensar. Então, o que eu penso quando eu leio sobre os ossos dos mortos? Tudo bem, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma resenha crítica para vocês, tá bom? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os amiguinhos. Ah, e mais, se você gostou também, passa lá no blog que tá aqui na descrição e pega o resuminho que eu preparei para vocês, tá bom? Para você repassar, para você estudar, para você ler, tá bom? Para que você consiga guardar esse material como objeto de estudo para sua trajetória, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, tá bom? E até o próximo vídeo.